Janinho tava dentro de casa, não tava na rua passeando. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Quem quer dar um golpe jamais vai falar que ainda vai dar. Olá pessoal, esse é o Pra Onde Vamos, programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Aqui é a nossa nova conversa semanal, novamente aqui com o Jonas e o Wallace, Jonas Henrique, Wallace Pereira, economistas, e comigo, Wesley Cantelma, economista também. A nossa pauta continua sendo a crise do coronavírus, então esse é o nosso terceiro episódio sobre esse tema, como não poderia deixar de ser, né? É o tema que tem preocupado as mentes e toda a população aí, né, sobre os rumos do Brasil e do mundo nesse momento. Então, a gente inicia esse nosso debate hoje, comentando aqui em grupo um pouco das últimas medidas econômicas anunciadas pelo governo, essa polêmica aí também gerada pelo presidente Jair Bolsonaro, como a gente já mencionou no último vídeo gravado, e escutar a análise aí do Jonas, do Wallace, e um pouquinho da minha análise também. Bom, estamos aí com a crise do coronavírus. O Brasil hoje fecharam os números, né? Já fechou os números do dia de hoje. Hoje que nós estamos gravando, dia 27 de março de 2020. Hoje, 3.417 casos confirmados, com 97 mortes, né? Então, é um cenário que nos assombra. E como foi dito aí no vídeo no meio da semana, o presidente Jair Bolsonaro tem tentado relativizar a necessidade das medidas de restrição social. Foi, inclusive, lançada, ainda não oficialmente, mas já foi espalhada pelas redes sociais aí de apoio ao presidente da República, um material incentivando as pessoas a voltarem às ruas, a não cumprirem com as medidas de restrição social. Inclusive, a notícia de alguns prefeitos pensando em voltar atrás nos decretos de restrição até agora editados. E é com isso que a gente queria comentar um pouquinho aqui. Antes até da gente passar para o debate, é o seguinte, é importante ressaltar, eu também disse isso no vídeo publicado durante a semana, que essa é uma estratégia de flexibilização, de tentar manter apenas a população de risco em confinamento. Já foi tentada, no primeiro momento, pela Inglaterra, né, pelo Reino Unido, e não deu certo. Agora endureceram as medidas de restrição social, inclusive com a força policial colocando as pessoas para dentro de casa. E a Itália, no início também, a Itália, que a gente tem falado bastante aí do quadro assombroso de recordes de mortes dia após dia, também tentou ser resistente às medidas de restrição, preocupando com a economia. Como a gente disse no meio da semana, pelo menos no nosso entendimento, esse é um entendimento falso, né? Um dilema falso, né? Não existe essa coisa entre salvar as vidas ou salvar a economia. A gente vai abordar isso um pouquinho hoje ainda também. Mas só para dar um exemplo aqui, a Itália fez uma campanha muito próxima do que está sendo proposto aqui, né? Principalmente em Milão, que é Milão não pode parar, ou então a Itália também não poderia parar. E só para ter uma ideia, hoje, na verdade ontem, o prefeito de Milão veio a público pedir desculpas por ter apoiado esse movimento, justamente pelos recordes de mortes e o colapso do sistema de saúde italiano, principalmente no norte da Itália. Então, só para dar uns números da Itália aqui, para a gente não deixar passar, na Itália já são 86.498 casos confirmados, sem contar a certa subnotificação que existe desses casos, como existe no mundo inteiro. 9.134 casos de mortes. 9.134 mortes na Itália, somados. Ontem, no dia de ontem, morreram 969 pessoas. Então, é com isso que nós estamos lidando. Esse assunto não é brincadeira e eu acho que a gente não pode relativizar as medidas de restrição que são extremamente necessárias. Para passar para o debate, então, o governo, o que surgiu de novo do último vídeo para cá, né? O que teve de novo foi o Congresso aprovou, na verdade, a Câmara dos Deputados aprovou a medida de um voucher para atendimento da população na informalidade, para os autônomos, e também que enquadra o público de MEIs, de microempreendedores individuais.
Ele vem daquela ideia do voucher de R$200 que o governo anunciou em coletivo de imprensa, mas sequer encaminhou o projeto para o Congresso. E então o Congresso, a partir dessa ideia de uma necessidade de lidar com a sustentação cotidiana aí, né, da necessidade de colocar comida no prato de boa parte da população, aproveitou um projeto de lei que já corria no Congresso, de um deputado do PSDB, e a partir desse projeto de lei que aciona o dispositivo de uma lei aprovada lá em 2004, que é a da Renda Básica de Cidadania, invocou o dispositivo lá previsto, que é de garantir uma renda para a sustentação desse público da informalidade e de microempreendedores individuais. Esse valor foi aprovado em R$600 por pessoa, limitado a 2 adultos por família, ou seja, cada família teria direito a um valor máximo de R$1.200, né? Salvaguardando aí também esse direito de R$1.200 para as mães solteiras. Né? E no caso dos solteiros, o valor dos R$600, né? O solteiro por conta própria, né? Que mora sozinho, enfim. Isso aconteceu diferente. E a outra notícia também foi hoje, o Banco Central, e aí junto com o governo federal, até o mesmo presidente, anunciaram um pacote de 40 bilhões de reais destinados para créditos às pequenas e médias empresas. Ou seja, um crédito para as empresas que tenham faturamento entre R$360 mil ano até 10 milhões. Esse crédito, pegar aqui até na minha colinha, esse crédito ele seria para arcar com até 2 meses de salários e até 2 funcionários por empresa. Quer dizer, minto, para até 2 salários mínimos durante 2 meses. Ou seja, durante 2 meses, os funcionários dessas empresas teriam o direito de receber até 2 salários mínimos. Tá? Esse crédito ele é disponibilizado mediante um juros de 3,75% ao ano, é a taxa Selic atual, e com uma carência aí de 6 meses para início do pagamento. Essas são as 2 medidas novas do campo econômico que surgiram desde o último vídeo produzido aqui Para Onde Vamos. Então é com isso, a partir disso que a gente vai começar o nosso debate, nossos encaminhamentos aqui, nossa conversa semanal. Então começamos aí pelo Jonas. Pode ser, Jonas? Pode sim. Primeiramente, é sempre um prazer estar conversando com vocês sobre economia, política e debates de desenvolvimento, né? Eu tenho 3 pontos que eu vou estar tratando aqui, que envolvem exatamente toda essa crise, né? Mas o primeiro ponto que eu vou estar tratando são essas medidas que foram anunciadas no dia de hoje sobre esse financiamento a juros baixos do governo para essas empresas, né? Se não me engano, seria de faturamento de 380 mil a 10 milhões, né? 360 mil. 360 mil até 10 milhões. Obrigado, Wesley. São empresas que elas não conseguem se encaixar, por exemplo, nas empresas que estão no Simples, né? Ou seja, existem 4,3 milhões de empresas que faturam menos do que isso, né? E que elas estarão descobertas desse planejamento, né? E aproximadamente 3,7 milhões de empresas dentro desse plano que o governo soltou. Mas, sobretudo, né, esse planejamento aí, nós temos aqui uma crise assim, com basicamente assim, 4 problemas, né? Nós temos a crise econômica, nós temos a crise institucional, nós temos uma crise política e nós temos a crise do coronavírus, essa pandemia que nós estamos passando. Com relação a essa pandemia, essas medidas do governo não resolvem a crise endêmica e pandêmica, nada, né? Elas resolvem ou amenizam muito pouco. Nós temos 4 doenças, imagine um corpo humano, uma pessoa com 4 problemas de saúde, né? Sendo que o mais grave é o do coronavírus, mas eu não vou tratar ele primeiro, eu vou tratar os outros, né? Só que o que vai matar esse corpo é o coronavírus, assim como as informações que o Wesley passou para a gente, na Itália, em lugares afim,
com 900 mortos por dia, né? Fica parecendo aqui, é engraçado porque fica parecendo que nós somos mensageiros do apocalipse, né? Mensageiros do caos, né? Mas se a gente não tem uma medida, um estado coeso decisivo nessas relações, mas a gente vai passar por todo esse caos endêmico que a Itália está passando, que a Índia, os Estados Unidos e outros países assim, ao Reino Unido também, né, que são governados por uma direita mais extrema, né? Estão passando porque faz parte da ideologia deles não intervir no mercado, na economia, aconteça o que acontecer, né? E o que eu vejo assim nessas medidas do governo são medidas populistas, né? Porque elas são medidas que elas estão sendo endereçadas para resolver o problema do coronavírus, né? Mostradas para a população, olha, nós estamos mexendo, mas elas não resolvem o problema do coronavírus, né? São medidas econômicas que vêm para amenizar determinados problemas econômicos que nós temos. Não está protegendo realmente a população disso. Pelo contrário, essas medidas de financiamento econômico estão alinhadas junto com aqueles que estão pedindo a população na rua, né? Que, assim como o presidente está anunciando e pedindo para que a população volte para a rua, volte a ter o direito de transmitir o vírus à vontade, né? Pode ser pesado isso que a gente está falando, mas é realmente aquilo que a gente sente, né? Ouvindo determinadas coisas do governo, né? Então, por exemplo, falando das pessoas que estão indo para a rua, né, eu fiquei sabendo de alguns buzinaços, algumas carreatas do povo que está indo para a rua pedindo autorização para voltar a trabalhar e forçando as barras institucionais para que os decretos de fecharem as portas caiam por terra, né? Pensando pelo lado deles também, a gente consegue entender esse desespero. Porque o autônomo, o trabalhador individual e o pequeno e médio empresário, e aquele empreendedor individual, vai bater no desespero mesmo, porque o alinhamento político que eles têm não permite a intervenção do Estado. O alinhamento político que eles têm não permite que o Estado seja provedor. O alinhamento político que eles defendem, né, e é o alinhamento político que tem o nosso governo, não permite que a economia seja salva por intermédios, por intervencionisnos além daqueles que eles permitem, além daqueles ortodoxos, né, digamos assim. Não, eles não permitem mecanismos heterodoxos para resolver essa crise que nós temos. E, finalizando assim, essa para mim a primeira fala, eu vejo assim, essa organização, no modo geral, essa histeria do pessoal querendo voltar ao trabalho, muitas pessoas ainda em casa com medo, outras sendo obrigadas a voltar porque fazem parte do grupo de risco. Alguns prefeitos já estão passando decretos e pedindo com que a população volte ao trabalho, né? Independente se seja grupo de risco ou não, se você é idoso ou não. Eu acho assim que a gente precisa ter realmente um plano de choque, assim como para salvar a economia mundial e salvar a população agora, né? Mais importante que salvar a economia mundial, mas salvar a população, porque sem população, eu volto a dizer, sem população não existe economia, né? Então, quem que nós estamos dispostos a sacrificar para salvar a economia, né? Se você pensa desse jeito, se você pensa dessa forma, aí, vou morrer só alguns velhos, algumas pessoas mais debilitadas, né? Mas o velho pode ser um velho próximo a você, pode ser sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser o seu avô, pode ser seu tio, né? Pode ser você também, jovem, que pode receber esse vírus e sofrer de modo mais pesado, né? E eu, como pessoa que tem doenças respiratórias, sei que não é bom ficar sem respirar, né? Querer respirar e não conseguir não é algo muito agradável, e ainda mais ficar sem respirar até a morte, então isso é muito pesado, né? E você desejar a morte dessas pessoas, assim como a gente está colocando, como estão sendo impostos para nós, sacrificando essas pessoas para que nós possamos salvar a economia, algo sem... Aliás, eu ia falar... desumano, né, Jonas? Desumano. Concordo, é desumano. Eu ia falar algo sem precedentes, mas a história tem precedentes disso, né?
não convém nem a gente entrar nesse assunto, nem fazer, mas cabe a citação, né? E finalizando aqui a minha etapa, eu acredito que a gente precisa realmente ter uma intervenção de choque na economia mundial, como um plano Marshall, um New Deal ou coisa do gênero, né? Que a gente possa conseguir intervir realmente de modo conciso, salvar a população e oferecer dignidade nesse processo, que é isso que tem se baseado o que é sociedade, o que é humanismo, né? E nós precisamos, sim, solucionar problemas da pandemia, sim, solucionar os problemas da crise econômicas e outras demais crises, e principalmente defender a dignidade humana. Ótimo. Wallace, o que você fala para a gente aí? Bom, primeiro, um prazer estar com vocês aí. E boa tarde para os ouvintes e para quem estiver aí escutando num podcast. O Jonas colocou um ponto interessante agora no final, que se refere à questão do idoso. E que os idosos são uma parcela da população que, apesar de acreditarmos que a maior parte da sociedade brasileira não atenta, não dá atenção específica aos idosos, é importante destacar que num país onde, pelo menos até o ano passado, em 2018, haviam ali por volta de 12% de desempregados, é importante destacar que, na medida que você tem uma parcela de jovens com um alto grau de desemprego, eles acabam dando aproximadamente 43% dos idosos a sustentar os seus lares. Então, primeiro a gente tem que levar em consideração é que, para além da questão afetiva e familiar, desconsiderar os idosos, né, ou desconsiderar os cuidados essenciais com os idosos é um tiro no pé, porque do ponto de vista econômico você vai estar afetando aí a sustentabilidade de uma série de Brasil cujos os jovens estão em situação de desemprego. Tende a aumentar depois da crise. Agora, além disso, 91% contribui com o pagamento de despesa familiar, sendo que desses que contribuem, 25% colaboram com a quantia de renda ali com os seus membros. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: achar que a gente pode liberar geral a quarentena é perigoso. Primeiro porque a questão da quarentena ela não é ad infinito, ela é necessária para evitar a expansão, a escalada do coronavírus, mas também uma forma de garantir com que essa parcela de idosos possam simplesmente sobreviver a esse momento difícil. Se a gente analisar do ponto de vista econômico, é um tiro no pé, porque as famílias são bancadas pela aposentadoria dos idosos. Então, se tiver analisado do ponto de vista estrito econômico, para contra-argumentar a necessidade de ter-se a quarentena, então a gente também tem que incluir o fato de que quebrar a quarentena significa expor uma boa parte de idosos ao contágio e, portanto, essas famílias que estão defendendo a necessidade imediata de trabalho podem, em alguma medida, estar afetando a própria renda familiar. Obviamente, como eu volto a dizer, que o período de quarentena ele não é finito, o Brasil não vai ficar sem parado. É um momento necessário e adequado para essa escalada desenfreada do vírus, diminuir os impactos no sistema de saúde pública e que na próxima etapa, daqui a alguns meses, a economia tende a voltar à normalidade. É isso que eu só queria pontuar aí para a gente poder passar para mais pontos de discussão. Legal. Bom, acho que bem na linha do que vocês têm comentado, eu queria destacar alguns elementos aí, e considerando também as medidas anunciadas até o presente momento, acho que tem alguns pontos que precisam ficar claros e como a nossa agenda de combate à pandemia e aos efeitos de crise mesmo gerados
a partir desse quadro, como que a gente precisa saber qual é, na verdade, a agenda a ser implementada, qual é a agenda que os outros países têm implementado, né? E quão a gente está distante disso ou não. Primeiro o seguinte, volto a reforçar aquele argumento que eu apresentei no vídeo durante a semana. Esse dilema de que deve-se escolher entre cuidar da economia ou cuidar da saúde da população é extremamente falso. Isso não existe, né? Isso não existe. Eu falei no vídeo durante a semana que não adotar medidas de restrição agora, além de ser desumano, porque a gente perde vidas, simplesmente significa transferir a nossa crise econômica de agora para poucas semanas adiante, quando uma massa gigantesca da população vier a adoecer, lembrando, doente não trabalha, né? E quando uma parcela significativa da nossa população, ainda que seja uma população idosa a mais atingida pela pandemia, mas também quando a nossa população vier a falecer, né? Boa parte da nossa população. Já tinha dito isso, porque também tem um aspecto de uma crise econômica que a gente pode ter mais adiante, se não tomarmos as medidas de restrição agora, que é uma crise puxada pelo colapso do sistema de saúde. Dei o exemplo, né? Se você quebra a perna e vai ao hospital, não tem quem te atenda, você não tem leito. Se você tem uma fratura exposta, precisa de uma cirurgia de urgência, você vai ter que esperar, né? Eventualmente você vai pegar uma infecção ali hospitalar e vai morrer. Né? Eu acho que a gente não pode medir muitas palavras, não, né? Nesse momento. E eu achei interessante porque a gente apresenta essa análise e vários outros analistas também têm colocado esse argumento. Estava verificando, teve hoje, se eu não me engano, hoje ou ontem, uma entrevista do Armínio Fraga, economista também, mas que tem um grupo que trabalha sobre políticas de saúde, ex-presidente do Banco Central, e ele destaca exatamente esse ponto, né? Que é sobre a falsidade, né, que envolve esse dilema, né, esse suposto dilema entre salvar vidas, salvar o sistema de saúde ou salvar a economia. E que, de uma maneira ou de outra, estaremos diante de uma crise econômica sem precedentes. Conversando, inclusive, com um outro colega, até colega em comum nosso, Elton Freito, Elton é doutorando no CEDEPLAR, da UFMG, de economia, ele comentando o vídeo, ele falou ainda uma coisa importante, né? Mesmo que o Brasil não tome as medidas agora de restrição social, vamos supor que não tivesse problema nenhum, né? Que vai ter, né? A crise econômica em função dos impactos em saúde. O próprio contexto internacional de restrição nos levaria a uma crise econômica da mesma forma. Ou seja, nosso pressuposto é salvar vidas, né? Mas esse argumento ele só vem ao encontro para a gente poder dizer que essa estratégia aventada aí pelo presidente da República e por seus seguidores não faz sentido algum. E destacaria ainda mais, né? Peço a esses que estão propondo esse tipo de medida que apresente um estudo confiável sobre essa estratégia, né, de lockdown vertical, de restrição vertical. Né? Apresenta um. Como eu disse durante a semana, a Inglaterra tentou algo do tipo e não deu certo, as coisas lá estão complicadas, a Itália, eu falei no início do vídeo também, ficou muito resistente e a gente vê o que está acontecendo lá hoje. Bom, com relação às medidas, o Jonas destacou bem, né? Acho que falta muito, inclusive, é importante a gente trazer esse aspecto político aqui dessa análise. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, fez um comentário hoje mais cedo de que a medida ela vai numa direção certa, mas é notoriamente insuficiente, né? É preciso preocupar com o público e das microempresas, né? Que, como o Jonas já disse, e a gente, né, tem os dados aí, talvez seja o principal empregador hoje, né, principal porte de empresa empregador hoje no Brasil, e os dados de 2019, geração de emprego, mostraram isso. Se eu não me engano, as micro e pequenas empresas criaram cerca de 70% dos novos postos de trabalho.
Outro aspecto também interessante para a gente entender, né? Ao que tudo indica, o governo brasileiro tem pensado nas medidas, até comentei isso no vídeo também, a conta-gotas, né? E isso é um problema muito grande porque a gente fica sem uma certa previsibilidade. Isso nos dá uma sensação de insegurança do ponto de vista da economia muito grande. Não existe um pacote desenhado, uma estratégia clara, como a gente falou inclusive no primeiro vídeo nosso, né, de coordenação e de medidas que serão levadas a cabo para o combate à crise causada pela pandemia. O que a gente vê é justamente o contrário, né? É o governo federal com falta de sintonia dentro, né, interna, dentro dele próprio. Então, é o presidente atacando para um lado e o ministro da Saúde tentando manter a serenidade nesse momento, apesar de de ter cedido em alguma parte do seu discurso também. Não há integração nenhuma com os governos estaduais, e justamente porque os governos estaduais querem e estão adotando, à medida do possível, as orientações da Organização Mundial de Saúde, e o governo federal vai justamente, orientado aí pelo chamado gabinete do ódio, justamente na direção oposta. Hoje, mais cedo, também assisti novamente uma intervenção do governador Dória, de São Paulo, destacando exatamente esse ponto, né, e chamando a atenção de que tem uma responsabilidade muito grande aqueles que estão chamando para as pessoas irem às ruas, nas mortes que vão vir e nos casos de adoecimento que vão vir daqui nos próximos dias, né? Lembrando que existe sempre um gap entre a infecção e a demanda por internação ou aparecimento dos sintomas, né? Então, o que você faz hoje aqui vai ter um resultado daqui uma semana, daqui a 15 dias. Então, daqui uma semana, 15 dias, a gente já vai começar a ver o forte impacto, por exemplo, dessas cidades no sul do Brasil que estão indo às ruas fazer carreata, né? E não só no sul do Brasil, mas em todo o Brasil, mas lá foi um tanto quanto mais significativo, né? E outro aspecto interessante aqui da falta de agenda de combate ao coronavírus e da crise causada pelo coronavírus é se a gente comparar a proporção do PIB nosso que tá sendo investido para esse combate, né, em comparação com os outros países. Só para dar alguns números aqui, a gente está gerando em torno de 2,5%, 2,7% do nosso PIB em investimentos previstos até o presente momento, contando todas as medidas, né, para combate ao coronavírus. Só para se ter uma ideia, a gente ilustrar isso com números, os pacotes dos outros países de combate ao coronavírus, nos Estados Unidos, ele gira em torno de 11,3% do PIB. Se eu não me engano, esse número vai aumentar um pouquinho com as negociações que estão tendo lá no Congresso americano de aprovação desse pacote de 2 trilhões, que a princípio o governo previa lá 1,2 trilhão. No Reino Unido já foram anunciadas medidas de injeção fiscal, injeção de dinheiro na economia mesmo, que correspondem a 17% do PIB. Na Espanha também, 17% do PIB desses países. E lembrando que no caso principalmente de Reino Unido e Estados Unidos, são PIBs maiores que o PIB brasileiro, ou seja, em volume de recursos, né, em valores nominais, né, em dinheiro propriamente dito, sim, corresponde a muito mais do que a gente está investindo, né? Mesmo se a gente tivesse a mesma proporção, eventualmente investisse 17% do nosso PIB. A pergunta é de onde tirar o dinheiro? E a gente já falou um pouco sobre isso aqui. O que não faltam são manobras possíveis para o governo brasileiro para levantar esse tipo de recurso. Seja que é o que uma das medidas, inclusive, é a que embasa essa medida hoje anunciada pelo Banco Central, que é aumento da dívida pública, né? E aí isso a gente depois de passar esse quadro pandêmico, a gente tem outras manobras para contornar essa situação e outras medidas também que já estão começando a ser aventadas, mas no governo até então não passou nem próximo, né? Que é de aumento da tributação, principalmente dos mais ricos, né? Da nossa sociedade, das grandes fortunas.
Só para comentar rapidinho aqui um ponto, né? O maior problema, assim, eu vejo do governo brasileiro é esse problema institucional. Eles não sabem o que quer. Pensando na questão das instituições, o Estado como aquele que dita as regras do jogo, né? Eu como agente, eu como player de jogo, né? Eu preciso ter as regras claras para poder me situar e saber o que eu vou fazer. Ter o período de quarentena, fechar tudo, e no auge da epidemia liberar, mandar as pessoas ir para a rua, isso aí, tipo assim, não resolveu o problema da pandemia, aliás, ele agrava, né, que manda para a rua as pessoas na hora que no auge assim da contaminação cujos estudos estão sendo despertados, né, e mostrando quais são os dias que vão acontecer, então provavelmente vai ser o ponto que as pessoas vão estar na rua, né? E esse negócio de vai e vem. Agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode. Então, o governo ele precisa ditar as regras e as regras precisam ser claras. E eu, como agente, preciso saber que tipo de regra eu vou seguir para que eu possa me organizar. Então, dessa forma, se é um governo que vai ser promotor do desenvolvimento, vai proteger a população, tem que ser assim até o fim. Se é um governo que não vai interferir na economia, não vai proteger a população, deixa que as instituições e a sociedade democrática aí resolvam, né? Então, eu vou ser assim até o fim. Na verdade, o governo não tem plano, não apresenta posicionamento, é um vai e vem, não sabe o que quer. Sobre essa questão, sobre essa restrição parcial, né? Essa quarentena parcial, até hoje de tarde o presidente falou que tomou essa decisão sem ter conhecimento de nenhum estudo científico que embase essa decisão. Então, eu encerro a minha fala com esse pronunciamento. Eu falei assim, então eu tirei uma coisa na cabeça, né, inventei e vai ser assim e beleza. Pronto, vamos salvar a economia. E aí, Wallace? Um ponto aí que às vezes até aparece quando se trata da questão de liberação para as empresas. Já vi surgir, mas até que não foi um pouco para frente. Que é a questão de se vai gerar inflação ou não. Eu acho que no momento a disponibilidade de crédito, injeção de recurso, liquidez na economia não vai gerar inflação, até porque o nível de atividade econômica do período do vírus Demanda está deprimida, então, né, Wallace? Demanda está deprimida, isso não vai gerar nenhum problema de inflação. O maior risco mesmo é você não garantir demanda pós problema de vírus. Então, eu acho que no que se refere à questão de política econômica, eu acho que o caminho mais correto a se fazer nesse momento é garantir capital de giro para as micro e pequenas empresas, se possível garantir uma quantidade de manutenção do quadro de funcionários durante o período, por 6 meses, alguma forma, algum instrumento mais específico nesse sentido para evitar demissão em massa. Assim, essa medida de hoje aí, ela prevê essa contrapartida das empresas que a não demissão dos funcionários, mas é só por 2 meses, né? Isso, Mas eu acho que deveria estender isso por aí pelo menos uns 6 meses como forma de estabilizar, até porque por se tratar de uma infecção e reinfecção, o vírus ele pode voltar depois de acontecer algum tipo de mutação e a gente pode ter algum efeito em relação a isso. Agora, a colocação do Armínio Fraga sobre o fato de que se não houver uma política adequada, a gente pode pagar um preço mais alto lá na frente, eu concordo, eu penso que faz todo sentido, principalmente numa economia como a nossa, que já vinha em crescimento baixo. Vale lembrar que a gente teve 1,1% de crescimento do PIB aí passado, com uma taxa de desemprego mais elevada. Então, eu acho que é um momento um momento que eu considero com a necessidade de aplicar bom senso e ser um pouco pragmático, que é efetivamente o que os Estados Unidos estão fazendo hoje.
apesar de todas as dificuldades lá em termos políticos nos Estados Unidos, os Estados Unidos liberou um pacote de 2 trilhões. Se a gente parar e pensar isso do ponto de vista das empresas que o Donald Trump, desde o início do mandato dele, isso seria um contrassenso. Eu chamo isso de pragmatismo. Em momentos de dificuldade, eu penso que a melhor política é o pragmatismo que a gente tem que adotar, é simplesmente o fato de que existe um risco de saúde pública e um risco econômico. E que, diante desses dois problemas muito pesados, a questão tem que ser pragmática. É recurso para garantir micro e pequena empresa, recurso para o trabalhador formal que está na rua, porque ele vai sofrer duplamente, recurso para poder garantir as empresas, ou seja, garantir um emprego, linhas de financiamento com taxas de juros o mais reduzidas possível, e a depender ali do ponto de vista do Ministério da Economia, garantir algum tipo de emissão de título especial para garantir que o Estado possa intervir nesse momento. Eu acho que a questão da dívida pública, a gente tem que repensar, primeiro porque se você não tem economia para garantir que as taxas de crescimento possam, pelo menos, no mínimo, se manterem, se não fosse por parte do Estado de manter um nível de atividade econômica minimamente razoável, o problema fiscal ele torna-se mais grave. Então, eu diria que a gente se mantém nós estamos diante de uma encruzilhada onde a pergunta é a seguinte: nós mantemos política de austeridade hoje e corremos o risco de ter um nível de atividade menor daqui a alguns meses, e cujo efeito vai ser desemprego e aumento e deterioração da capacidade, porque desemprego vai gerar menor arrecadação de impostos, e a gente sabe que uma série de recursos são constitucionalmente demandados para a manutenção de serviços públicos. Então, ou seja, eu volto a dizer, o dilema é a gente dar preferência à questão de austeridade e tem daqui a alguns meses uma piora do quadro fiscal, ou a gente faz um esforço agora no sentido de aumentar o nível de atividade econômica, garantir o nível de atividade econômica e resolve o problema fiscal mais para frente. É importante que a equipe econômica tenha consciência desse dilema, e eu espero que o bom senso seja o norte que possa orientar o tipo de política econômica que eu acredito que está muito devagar e que já deveria apresentar de modo claro e efetivo para a classe empresarial, micro e pequeno empreendedor, de modo geral. É o seguinte, legal. Há pouco tempo atrás, aqui, alguns minutos atrás, eu me referi a um dos colegas aí, economistas, o Elton, eu falei o Elton Freitas, é Elton Rosa, tá? Só corrigindo aqui. Então, para encerrar aí essa nossa edição, já passar a bola para vocês aí novamente. Vou inverter como eu fiz na semana passada. Começo aí pelo Jonas, né? A pergunta aí, Jonas, para onde vamos? E depois aí com o Alan. Então, para onde vamos, Jonas? Nesse cenário? Então, esse negócio para onde vamos, né? Eu tive conversando recentemente com alguns dos meus amigos do Paraná, eles fizeram exatamente essa pergunta, né? Eu vejo, assim, que nós vamos para uma crise tão grande, talvez, quanto a crise de 29. E é uma crise com os mesmos problemas, né? A gente estudando economia e estudando a história é muito importante para a economia. A gente vê que determinadas coisas elas voltam a acontecer em determinado período de tempo e a gente precisa estar preparado, conhecer a história para que a gente consiga se defender desses problemas e das crises que são chamadas cíclicas no sistema capitalista, né? Muito fui criticado às vezes por não ser às vezes, né, muito fui criticado por ter medidas socialistas ou comunistas, mas eu nunca estudei socialismo, nunca estudei comunismo, né? Eu só estudei capitalismo a vida inteira, então tudo que a gente comenta aqui, tudo que nós comentamos até agora são medidas estritamente capitalistas. Salvar o capitalismo, salvar a economia com medidas capitalistas,
né, que é o sistema que nós vivemos, é o sistema que nós conhecemos e sabemos debater, né. E a gente vê para onde vamos para uma crise grande, com problemas de demanda, com problemas de oferta, com muitos problemas a serem superados na relação econômica, na relação de saúde e nas relações políticas institucionais, no caso específico do Brasil, né? Eu acho o Brasil, no cenário internacional, um problema muito mais crônico que os demais países. Eu acho que só seguido dos Estados Unidos também tem um problema político muito grande, né? E essa relação aí entre todos esses problemas, eu acho que, pelo que eu pesquisei, assim, rasamente, mas só o Brasil tem tantos problemas, assim, em nível de saúde, econômico, político, institucional, e assim, que vem se arrastando e sem perspectivas de serem resolvidas, né? Então, para onde vamos para uma crise pesada. Se tudo permanecer constante, que é um jargão da economia, né, a gente vai caminhar para um período de boas vacas magras. Wallace, para onde vamos? Bom, aí depende do coletivo, né? Se cada uma das pessoas adotarem o mínimo de bom senso e equilíbrio, tal, nós podemos ir para um caminho menos tenebroso do que aquele que se avizinha. Nesse ritmo, do jeito que as coisas estão caminhando, com a ação e esse conflito social que ele não está latente, que ele é latente, mas não está explícito, eu acho que nós caminhamos para uma situação bastante complexa de insustentabilidade do tecido coletivo. Eu acho que está se avizinhando a essencial, onde a necessidade de diálogo vai se fazer necessária e imposta pela necessidade extrema que está sendo colocada. Mas aí agora depende do bom senso, como eu tenho dito, e como se diz na expressão popular, é hora de cada um colocar a mão na consciência e analisar suas atitudes. Eu acho que é isso que é importante nesse momento. Do contrário, eu acho que a gente pode repensar aí no que nós temos e até mesmo no país que a gente tem. E acho que estamos flertando com o ato, e isso é uma coisa muito perigosa que pode trazer efeitos extremamente negativos e imprevisíveis. Sem dúvidas. É isso. Ótimo. Bom, e eu faço também essa reflexão de para onde vamos. Por enquanto, nós vamos para casa, né? É para onde a gente deve ir, né? Para casa. Fica em casa, obviamente, quem puder, né? Agora, é claro também, a gente está passando, não tenham dúvida disso, por um momento de inflexão grande aí, um momento de mudança muito grande na nossa forma de viver, né? Seja aqui no Brasil, seja nos outros países. E como o Wallace disse, eu acho que isso depende, o para onde vamos depende da nossa consciência e do nosso senso de sobrevivência e do nosso senso de coletividade, pensar no próximo, né? Então, saber para onde vamos envolve isso, envolve uma solidariedade, envolve a gente repensar a nossa sociedade, seja brasileira e seja a maneira como a gente tem vivido globalmente. Então, depende muito disso. Então, primeiro vamos para casa e segundo vamos para casa para pensar em que mundo que a gente quer nesse pós-pandemia, né? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer agora. Então, procure se informar, não aceite fake news, WhatsApp, desconfie de tudo que chega para você, procure sim os grandes meios de comunicação. Há sim hoje, pelo menos para essa crise, um debate sério sendo feito. Os sites das universidades todas, se você entrar aí, aqui a gente está em Belo Horizonte, mas entrar aí no site da UFMG, em São Paulo, da USP, Unicamp, as universidades do Nordeste, enfim, qualquer canto do país, procure também o site das universidades, lá vocês vão ter acesso a uma série de informações
há uma série de debates importantíssimos sobre esse momento que temos vivido. Então, não deixe de se informar, né? Não acredite em qualquer coisa e não acredite em teses esdrúxulas, teses fantasiosas que só vão nos colocar em risco e fazer a nossa população sofrer ainda mais. É um momento de mudança, como toda mudança, ela envolve também algum tipo de sofrimento por parte da população. Quis o planeta nos impor esse momento agora, né? Nós estamos lidando uma guerra contra um ser não humano, um vírus, né? Um inimigo invisível que nos acomete aí. Então, fique atento, siga as recomendações, fique em casa, lave as mãos, né? Cuide de sua família, cuide de você, cuide do próximo. Bom, para onde vamos? Um abraço. Siga aí nas redes sociais, faça o seu like aí no nosso canal, no nosso vídeo e se inscreva no canal. Para onde vamos? Um abraço.